Olá, seja bem-vindo e vamos juntos em mais um Aliança da Soja. Aliás, hoje é o último programa de 2021 e nós continuamos com o compromisso de trazer informações de mercado, análises de especialistas e entrevistas para que você, produtor rural, fique bem informado e tome sempre a decisão certa. E no programa de hoje, vamos fazer uma retrospectiva sobre os desafios e conquistas na produção nacional de soja. Vamos conversar também com a Embrapa para entender os avanços na pesquisa de tecnologia para aumentar a produtividade e rentabilidade na lavoura. E ainda nesta edição, saiba as perspectivas para o mercado de grãos, com projeção de colheita da safra 21-22 e estimativa de produção para a temporada 22-23. Vamos começar, então, voltando lá para o início de 2021, para entender quais foram os principais desafios do ciclo 2021. Produtores de várias regiões registraram atrasos na colheita por conta do clima, também perdas significativas na lavoura e mudanças no seguro rural, por exemplo. Por outro lado, os preços atrativos do grão trouxeram um certo alívio na rentabilidade. Vamos acompanhar a retrospectiva. Em 4 de janeiro de 2021, primeiro dia útil do ano, o preço da soja na Praça Paraná alcançou no indicador do CPEA R$ 147,78. Durante os 12 meses, o mercado financeiro oscilou bastante, com variação de câmbio, crise energética da China e tensão no cenário político. Apesar das incertezas, seguiu com valorização. Em 20 de dezembro, por exemplo, a saca foi cotada em R$ 167,91. O seguro rural teve mudanças em 2021. O percentual de subvenção ao prêmio na produção de grãos passou para 40%. A soja manteve em 20%. Outra novidade foi o aumento do valor limite por grupo, que passou de R$ 48 para R$ 60 mil. 2021 também foi marcado pela irregularidade climática. Em Mato Grosso, o excesso de chuva atrasou a instalação do milho segunda safra. Já no Matopiba, a chuva na primavera adiantou o plantio, mas o excesso de água no desenvolvimento da planta dificultou o manejo. A maior preocupação é com a colheita no Rio Grande do Sul, que sofre com a estiagem desde outubro. Apesar dos desafios, de acordo com a Conab, a safra 21-22 deve alcançar 142,8 milhões de toneladas. Com maior produção, o embarque também deve ser recorde. De acordo com a Biov, a projeção para 2022 é exportar 93,4 milhões de toneladas. O segundo semestre foi marcado pela disparada no preço dos insumos. O fertilizante em algumas regiões subiu 150%. A alta foi puxada pela crise energética da China, que paralisou indústrias. O setor está preocupado com o fornecimento de produtos para a temporada 22-23. E agora vamos conversar com a Embrapa para entender os avanços nas pesquisas de tecnologias para aumentar a produtividade na lavoura. Para isso, eu converso agora então com Alvadir Balbinotti, que é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Soja. Ele já aparece aqui na nossa tela. Balbinotti, eu quero começar entendendo então como foi a produção da safra 2021, do ponto de vista aí de manejo, envolvendo o solo, clima e também o combate às pragas e doenças da cultura. O produtor rural fez o dever de casa em 2021? Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Na safra 2021, realmente nós tivemos alguns desafios importantes em algumas regiões brasileiras, principalmente em relação a adversidades climáticas, mas no geral a safra 2021, colhida no início de 21, foi recorde. Nós tivemos no Brasil aí quase 39 milhões de hectares de soja colhidos, com uma produtividade média de ao redor de 3.500 quilos por hectare. Então, foi uma produtividade muito boa se nós considerarmos o Brasil como um todo. Então, o agricultor fez o dever de casa, sim. Ele vem utilizando tecnologias, tanto de manejo de solo, fertilidade, a questão de defesa fitossanitária, cuidados com a mecanização,
que tem gerado essas produtividades bastante significativas. Então, foi uma safra recorde a 2021, os preços durante o ano de 2021 foram remuneradores. No entanto, durante o ano de 2021, os custos de produção aumentaram significativamente, né? O que criou uma necessidade de uma gestão cada vez mais aprimorada das propriedades rurais. Ô, Balbinotti, agora avançando um pouco mais e pensando mais para o futuro e falando em nome da Embrapa, quais são as pesquisas de tecnologias, o que a Embrapa tem desenvolvido para atender a demanda do produtor? Essa é uma questão bastante importante, ter essa visão de futuro, né? Nós tivemos um êxito muito grande da cultura da soja nas últimas décadas, com aumentos significativos, sim, de produtividade. Agora, se nós olharmos daqui para frente, né, ter uma visão de futuro, quais são os grandes eixos tecnológicos que nós estamos trabalhando no sentido de se ter cada vez mais produtividade, mas não só produtividade, também rentabilidade e sustentabilidade no médio e no longo prazo. O primeiro eixo é essa questão dos bioinsumos, utilizar a nossa biodiversidade em favor de produtos que sejam úteis para os agricultores. Nós já temos vários bioinsumos, como inoculantes, por exemplo, que são largamente utilizados na cultura da soja e certamente nos próximos anos nós teremos outros produtos, tanto para controle biológico quanto para estimulantes de crescimento e fixadores de nutrientes na cultura. Um outro eixo muito importante que nós temos com uma visão de futuro são as tecnologias de cunho digitais. Então, essa é uma revolução que está ocorrendo e as tecnologias digitais vão ao encontro do uso da agricultura de precisão numa maior escala possível. Um outro ponto importante, uma visão de futuro, é a genética utilizando novas ferramentas modernas de melhoramento de plantas, edição gênica, RNAi. Então, são tecnologias que já estão nessa fase de início de desenvolvimento e certamente nos próximos anos nós teremos aí boas ferramentas para os agricultores. Tá certo. A importância aí, né, da pesquisa e da Embrapa trazendo a contribuição para essa produção, mais produtividade na lavoura. Eu conversei com o Valdir Balbinotti Júnior, que é chefe de pesquisa da Embrapa. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Aliança da Soja e bom ano novo para você, bom ano de 2022. Obrigado, bom ano novo a todos. E a seguir, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos entender qual o cenário para o mercado de soja em 2022. O Brasil se mantém como o maior produtor e exportador e ainda os preços do grão vão continuar em alta? É o que você confere daqui a pouquinho. E o Aliança da Soja já está de volta. Vamos continuar com a avaliação do ano para a cultura da soja. No bloco anterior, acompanhamos uma retrospectiva de 2021 com a avaliação da Embrapa Soja, que trouxe também as novidades em pesquisa de tecnologia para aumentar a produtividade na lavoura. Agora vamos ampliar o tema, trazendo para a nossa conversa uma análise sobre o mercado de grãos, conversando com o Vlamir Brandalize, que é especialista em mercado agrícola. Brandalize, vamos começar então avaliando o cenário de 2021, né? O setor de grãos teve alguns desafios, colhendo com uma pequena margem para baixo do que foi projetado para o setor, mas cumpriu a meta de produção nacional, é isso? Olá, Flávia, tudo bem? Olha, nós tivemos um ano que passamos por um período de estiagem, alguns estados sofreram, principalmente no sul do Brasil, mas o resultado final, agora fechando o ano, é de uma safra que foi recorde histórico. Nós temos recorde de exportação, recorde de faturamento para o produtor, as cotações médias foram boas. Vamos contabilizando como um excelente ano aí da soja, esse 2021 que está chegando no final, né? Cumpriu o seu papel, né, o setor. E agora vamos avançar, então, para 2022. Eu queria que você trouxesse para a gente a projeção de colheita da safra 21-22 e quais os fatores podem prejudicar esse volume de produção. E ainda nesse sentido, Brandalize, você acredita que vamos ultrapassar os 150 milhões de toneladas?
Olha, nós estamos indo para uma safra recorde de área, né? A área plantada ficou em um pouco mais de 40 milhões e meio de hectares, nós crescemos 2 milhões de hectares em relação à safra anterior. O produtor investiu na melhor tecnologia possível nessa temporada, então isso representa a condição de se chegar com um nível próximo de 150 milhões de toneladas, e a não ser que tenha algum intempérie agora nessa reta final aí no mês de janeiro, para a gente não se aproximar. Eu acredito que o número deve ficar no mínimo acima de 145 milhões de toneladas e com grande potencial de bater 150 milhões de toneladas e novamente um recorde histórico de produção, e nós caminharemos aí para um recorde histórico de exportação, né? Eu acredito que o complexo soja deve exportar na ordem de umas 115 milhões de toneladas, e a soja provavelmente vai passar de 90 milhões de toneladas. O setor aí com mais um recorde de exportação e provavelmente recorde de faturamento, porque acreditamos que nós vamos faturar pelo menos uns 55 bilhões de dólares em exportações aí do complexo nesse ano aí que vai começar. E agora, para encerrar, Brandalize, a pergunta que todos os produtores, a nossa audiência está aguardando, que é em relação ao preço da soja, né? A gente vem de um cenário de alta esse ano, vindo já então de um movimento que começou no ano passado, mas como é que ficam os preços da soja futura para o ano que vem? Olha, o mercado da soja, a gente está trabalhando com a ideia que ela vai ser, em função de uma safra cheia aqui na América do Sul, principalmente o Brasil, nós vamos trabalhar em Chicago entre 12 e 13 dólares, dentro de uma média aí de 12,50 dólares em Chicago, e provavelmente com prêmios um pouco menores do Brasil aí, do que foram agora nesse último ano, em função que nós vamos estar abarrotados de soja para embarcar, vai ser volume maior, e com isso aí nós esperamos que as cotações devam variar nos portos aí, no pior momento dos portos aí, no pico da oferta na faixa de R$150, e nos melhores momentos ao redor dos R$170. Então a janela das cotações nos portos entre 150 e 170, e a dica que a gente fica aqui para fechar esse ano de 2021 é para o produtor não deixar para vender na boca da colheita, no momento que vai estar colhendo ali em fevereiro, porque em fevereiro nós vamos ter concentração de colheita de soja no Brasil todo praticamente, e ainda nós vamos ter alguma pressão que vai vir, que nós vamos ter colheita de milho também ao mesmo tempo, e como nós não temos uma capacidade de armazenagem grande, de transporte, isso vai acabar refletindo em pressão baixista ao produtor. Mas passando essa fase aí do pico da oferta, o mercado já se organiza e vamos para um ano bom novamente de cotações. A dica é não deixar para vender na boca da colheita, ou venda antes ou deixa para vender depois, passando o período de maior oferta. Se programar na hora de comercializar a soja, é a dica aí do nosso especialista Brandalize. Muito obrigada pela sua participação, projeção otimista aí de forma geral para o setor. Obrigada, Brandalize, e bom ano novo para você, bom 2022. Feliz ano novo para você também, Flávia, feliz ano novo para o nosso produtor, que venha uma grande safra, que o produtor consiga fazer negociações em boas oportunidades e que tenhamos todos um excelente 2022 aí, com a economia já fluindo e em boas condições aí. Obrigada. E no próximo sábado já é 2022. Mais um ano se inicia com muitos desafios, mas também com boas projeções para a cadeia produtiva da soja. E a gente continua com o nosso encontro semanal aqui no Aliança da Soja, na telinha do Canal Rural. E nós temos o compromisso de trazer informações de mercado, entrevistas com especialistas, análises, inovações tecnológicas e pesquisas, tudo para que você, produtor, fique bem informado e tome sempre a decisão certa. Por hoje é só, o Aliança da Soja fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela nossa audiência, e nós continuamos em 2022. Obrigada, até semana que vem. Feliz ano novo para todo mundo. Tchau, tchau.